Muito bem, vamos fazer agora a terceira aula e com isso terminar o capítulo 1. Hoje a gente vai fazer polinômios de uma variável, essencialmente um algoritmo para fazer a divisão euclidiana de dois polinômios de uma variável e também um algoritmo para fazer o máximo divisor comum. São as duas coisas mais importantes. E depois, na segunda parte, a gente vai fazer algumas contas no software matemática, algumas contas com polinômios de uma variável, para ver como esse tipo de coisa funciona lá no matemática. Muito bem, a gente começa definindo o que é um coeficiente líder, o que é o coeficiente líder e o que é o termo líder de um polinômio. Um polinômio C0 x elevado a m mais cm na variável x sobre o corpo k. Se você tem um polinômio dado dessa maneira, o coeficiente líder é o C0, que é o coeficiente do monômio de maior grau do f, e o termo líder é o monômio de maior grau de f. A gente vai usar a mesma notação que o livro usa para termo líder, que é leading term, esse LT. O termo líder, então, do f é C0 x elevado a m. A gente não vai precisar por uma notação do coeficiente líder, então não vou nem fazer, a gente não vai usar muito. Por exemplo, esse polinômio aqui, 10x ao cubo menos 5x² mais 8. Nele, o coeficiente líder é 10 e o termo líder é 10x ao cubo. Muito bem, o termo líder é 10x ao cubo. É isso que a gente vai precisar hoje. E observa que se você tiver dois polinômios, o termo líder de um divide o termo líder do outro, somente se o grau de um é menor ou igual que o grau do outro. Porque o termo líder é essencialmente x elevado ao grau do polinômio vezes um número do corpo k, um número não nulo. Então, um monômio vai dividir o outro somente se o grau do outro é maior do que o grau do 1. Isso aqui é relevante e o livro também usa bastante isso aqui porque a gente depois, quando for lidar com polinômios em várias variáveis, vai usar essa representação da direita. Porque o que vai importar vai ser um certo termo líder dividir outro, em uma certa ordem. E não bem o grau. O grau não vai ter um papel tão relevante. Aqui, para uma variável, tanto faz. Você pode usar o grau ou usar o termo líder de um dividir o outro, que vai dar na mesma. Mas para mais variáveis, é a da direita que vai funcionar. Então, a gente pode já começar a se acostumar com isso. Muito bem. O primeiro teorema de hoje, talvez mais importante, diz que se você tiver dois polinômios em uma variável, e o segundo é não nulo, polinômios f e g, então existem outros dois polinômios q e r, o quociente e o resto, tais que f é igual a qg mais r, e o grau de r é menor que o grau de g, ou r é zero. Se você considerar a definição do grau do polinômio nulo como sendo menos infinito, você só precisa escrever essa primeira parte aqui. O grau do r é menor que o grau do g. Porque o menos infinito vai ser menor também do que o grau do g. E quando isso acontece, a gente diz que a gente está dividindo f por g com o resto r e quociente q. Então, isso que é a divisão euclidiana do f pelo g. Além de existirem esses coeficiente e resto, eles são unicamente determinados. Então, se tiver um outro Q' e R' que fazem isso aqui, eles têm que ser igual ao Q e R. E terceiro, existe um algoritmo para você achar o Q e o R, dados F e G, que é o que a gente vai mostrar já já. Muito bem, com esse resultado você consegue provar um corolário, que um polinômio não nulo tem no máximo o grau dele raízes. Então, se tem um polinômio de grau m, ele tem no máximo m raízes, sobre qualquer corpo. Não faz diferença o corpo aqui. Então, eu vou fazer a prova mais completa aqui do teorema da divisão euclidiana.
E eu não vou mais provar os outros resultados. Tem muitos resultados nessa seção. Vocês têm que olhar aí com cuidado. Alguns são mais fáceis de ler, outros mais difíceis. Eu vou provar só esse, para não estender demais aqui. Então depois vocês dão uma olhada nos outros resultados. Em particular, esses dois corolários aqui eu não vou provar. Então tem esse primeiro corolário. E o segundo que diz que todo ideal de cada x é principal. Ele é gerado por um único f. Então, se você tiver um ideal de cada x gerado por f1, f2, fs, na verdade, existe um f tal que ele é gerado só pelo f. Além disso, esse gerador do ideal, para montar ele, basta você pegar qualquer polinômio de grau menor possível. Pega um polinômio de grau minimal no ideal, isso vai ser um gerador. Qualquer um deles. E se você pegar dois geradores desses diferentes, eles necessariamente têm que diferir por multiplicação por escalar. Isso tudo para ideais não nulos, né? Porque se for um ideal nulo que só tem o zero, o gerador dele é o zero. Mas se for um ideal que tem outros polinômios, você pega um polinômio que tem o grau minimal e esse vai ser um gerador. Esse aqui tem a prova no livro também. Essa prova aqui é feita em curso de álgebra também, é bem padrão. Mas essa prova não é algorítmica. Aqui a gente usa essa propriedade de grau minimal para provar o corolário, mas não é um procedimento. Dado um monte de polinômios, f1, fs, que gera um ideal, você a princípio não tem um jeito computacional de encontrar um de grau minimal lá, porque um polinômio do ideal é uma combinação desses f's, Você tem que montar várias combinações, é uma infinidade delas se o k é infinito. Não tem como você encontrar um polinômio de grau minimal, sem alguma informação a mais. Então essa demonstração desse corolário do jeito que está no livro não serve para a gente encontrar o gerador do ideal. A gente vai ver outro resultado daqui a pouco de como encontrar o gerador desse ideal. Muito bem, eu vou fazer um exemplo aqui da divisão euclidiana e depois vou fazer a prova. Nesse exemplo, deveria ficar claro como é que a prova funciona. A prova vai ser essencialmente mostrar que o algoritmo funciona. Então, aqui tem três partes, o teorema da divisão euclidiana. Tem a parte de existe, a parte que é único e que existe um algoritmo. Elas são independentes. Não é porque tem um algoritmo que é único o Q e o R. É claro que o algoritmo do jeito que é montado fica bem claro que ele dá uma única resposta. Não tem como ele dar duas respostas diferentes se você rodar ele duas vezes. Mas isso não garante que essa unicidade aqui, porque o algoritmo dá uma única resposta, tudo bem, mas poderia ser que alguém tenha um outro jeito de encontrar o Q e o R diferente desse seu algoritmo, que dá um Q' e um R' diferente que fazem isso acontecer. Então, para mostrar a unicidade, você não pode se basear no fato de existir um algoritmo ou não. Mas você pode usar o fato de que existe um algoritmo para encontrar para provar a existência. Se você exibir um algoritmo que funciona, então existem Q e R. Eles existem como resultado desse algoritmo. Muito bem, vou mostrar aqui como é que é o algoritmo. O algoritmo funciona assim. Você começa com um f e g. Aqui eu peguei um f de grau 4 e um g de grau 2. Você faz assim, a gente vai tirar pedaços do f como múltiplos de g. A gente vai multiplicar o g por alguma coisa e tirar do f. Aí o que sobrar, a gente multiplica o g por alguma coisa e tira do f. É sempre assim que a gente vai fazer. Então, para isso acontecer, você começa definindo o quociente como 0 e o resto como f. E em cada etapa a gente vai modificar esse quociente, vai modificar o resto, de modo que no final a gente vai ter o quociente e o resto que estão na tese aqui do teorema da divisão euclidiana. Eles fazem isso aqui acontecer. A gente começa com o quociente 0 e o resto f. E aí você faz assim, você pega o termo líder de g e o termo líder do R0, o resto, começa como sendo f, então o termo líder aqui, 5x². Então divide os 5x² por x².
vai dar 5x². Aí soma isso no quociente. O quociente era 0, somei 5x². Agora, de novo, pego 5x² e divide por x², que é o termo líder do R0, dividido pelo termo líder do G, e faz o resto de antes menos G vezes essa divisão. Então, eu tinha o resto de antes, que era F, menos G vezes essa divisão do termo líder do resto pelo termo líder da G. Deu menos 2x² menos x² mais 2. O que eu fiz aqui nessa primeira etapa? E esses novos aqui que eu calculei vão ser o próximo quociente e o próximo resto. O que eles representam? Representam que você tinha o F, e do F eu tirei 5x2 vezes x2 mais 1. O que sobrou foi isso aqui, o cara de grau 3. Eu tinha o F de grau 4, e eu fiz essa divisão aqui para cancelar esse cara de grau 5, de grau 4. Né? Esse cara aqui vai cortar com esse aqui. x² vezes 5x². Essa divisão aqui é montada justamente para cancelar o termo líder da F. Eu vou subtrair G vezes alguma coisa, de modo que vai cortar esse termo do F. E o que vai ficar vai ter grau 1 a menos, né, no resto. Então eu tirei o termo de grau 4 de F com o múltiplo da G. Beleza, eu tenho um novo resto, que é menos 2x³ menos 2x² mais 2. E eu tenho um quociente já que eu calculei, uma parte dele. Agora você faz de novo. Desse menos 2x³ menos x² mais 2, eu vou tirar o múltiplo do G. Então eu divido menos 2x³ por x², né, que é dividir o termo líder do resto 1 pelo termo líder da G. Né, menos 2x³ sobre x² vai dar menos 2x. Então eu vou tirar o 2x. Eu vou somar menos 2x no quociente. Eu já tinha 5x², somei menos 2x. Deu isso aqui. E agora, do resto, eu vou tirar g vezes o menos 2x. Isso vai matar o menos 2x³. Vai sobrar um cara de grau 2. x2 mais 2x mais 2. Esse é o novo quociente e o novo resto. Agora, desse resto, eu vou tirar o múltiplo do g. x2 dividido por x2 é 1, então eu vou tirar g desse cara aqui. x2 mais 2x mais 2 menos a g vai dar 2x mais 1. Agora o resto tem grau menor do que o de g. O grau de g é 2 e o grau do resto é 1. Então eu terminei, aqui acabou. O algoritmo acaba quando o grau do resto é menor do que o grau do g. Em particular, se o resto for 0 também, o algoritmo acaba. E aí eu achei um quociente também. E com isso, a gente tem a divisão do f pela g com o resto. O f é igual a 5x² menos 2x mais 1 vezes a g mais 2x mais 1. Se você fizer a continha aqui, você vai verificar que isso de fato é verdade. Eu não expliquei por que funciona, né? Isso a gente vai ver na prova agora. Eu só fiz um exemplo aqui para vocês verem que funciona. E essa conta aqui que a gente faz é o jeito que você aprende a dividir polinômios lá no ensino médio e no começo da faculdade. É exatamente esse jeito que você divide polinômios lá no ensino médio. Não tem diferença nenhuma. A gente só está lendo de outra maneira e armando diferente, mas esse é o jeito padrão que se divide polinômios. Muito bem. Vamos agora ver então como é que esse algoritmo é de uma maneira mais formal, né? No caso geral. O algoritmo vai ser assim. Todo algoritmo tem uma entrada, né, e uma saída. É isso que é um algoritmo. Você tem uma entrada, um bando de informação aqui, faz alguma coisa, faz uma receita de bolo com ela e no final dá uma saída. O meu algoritmo vai ter como entrada dois polinômios, f e g, e o g é não nulo. Eu vou dividir f por g. O meu algoritmo vai ser assim. Defina q igual a 0 e r igual a f. Esse q e r são variáveis internas, a princípio. Depois, enquanto o r não for 0 e o grau do r for maior ou igual que o de g, isso tudo você poderia botar como enquanto o grau de r é maior ou igual que o grau de g, se você pensar como o grau do polinômio nulo sendo menos infinito. Podia ser uma expressão só.
De qualquer modo, enquanto isso acontecer, faça aquela continha que a gente fez em cima, né? No quociente você soma o termo líder de R sobre o termo líder de G, e no resto você subtrai o termo líder de R sobre o termo líder de G vezes G. Nessa conta daqui de baixo, ficou claro que eu vou cortar o termo de maior grau do resto, né? Porque aqui o que tem do lado da esquerda? Tem o R, tem o termo líder dele mais um monte de termos. E aqui na direita tem o termo líder da G dividido pelo termo líder da G vezes o termo líder do R. Então, quando eu fizer essa conta aqui na direita, ela vai começar com o termo líder do R. E vai ter mais um monte de monômios. E quando eu fizer o menos, vai cortar. E a gente vai escrever isso explicitamente, mas daqui já daria para ver que esse resto, em cada etapa, o grau dele diminui, pelo menos 1. E é isso que a gente vai provar que acontece. E aí você roda isso aqui, enquanto isso aqui for verdade, e quando terminar, você dá como resposta o Q e o R. A gente vai, para escrever a prova dessa proposição, chamar de Q0 essa primeira definição do Q, que é igual a 0, chamar de R0 o primeiro valor do resto, que é F, e em cada etapa aqui eu vou chamar de Qn e Rn, igual eu fiz no exemplo. Esses Qs e Rs vão mudando. Essa é a maneira mais comum de escrever em matemática uma demonstração desse tipo. Mas se você for pensar no algoritmo, lá no computador, só tem um Q e um R que você vai dando replace, né? Você vai substituindo o valor anterior pelo novo. Você só vai usar duas variáveis, você não vai usar uma infinidade delas. Só tem um Q e um R, que eles vão trocando de valor até ter o valor terminal, que é a resposta que você quer. Muito bem. Então, quando rodar a primeira vez, vai ter o Q1, R1, depois o Q2, R2, né? Igualzinho aqui no exemplo. Igualzinho. Então, esse é o algoritmo. Agora, o que eu tenho que provar? Então, eu reescrevi aqui o algoritmo usando os QJs e RJs. Eu tenho Então, esse algoritmo, do jeito que está, já fica claro que ele gera uma sequência infinita de Qs e Rs. Enquanto quer dizer, ele gera uma sequência, ela pode ser infinita ou finita. Enquanto esse negócio estiver valendo, vai rodar isso aqui, ele vai gerar novos Qs e Rs. Pode ser que ele pare, pode ser que não. É isso que a gente vai analisar. Então, a princípio tem essa sequência e ela pode terminar. Se ela não terminar, o meu algoritmo não serve para nada, né? Ele vai rodar indefinidamente. Então, não é isso que eu quero, eu vou provar que ela termina. Eu vou provar que esse procedimento termina. Um jeito de provar que esse procedimento termina é provar que o grau do R vai diminuindo. Vou fazer isso, vou mostrar que o grau do R em cada etapa diminui. Porque se o grau do resto diminui em cada etapa, ele começou com um grau positivo, né, que é o grau do F. Se ele diminui em cada etapa, você tem um número inteiro diminuindo estritamente, uma hora vai chegar em zero. Ou menos infinito nesse caso. Então, você mostrar que o grau do R diminui estritamente em cada etapa é suficiente para mostrar que o algoritmo termina. Ele para em alguma hora e dá um resultado final e acabou. Isso é o que a gente vai fazer para mostrar que ele termina. Para mostrar que o teorema vale, não basta provar que o algoritmo termina. Eu tenho que mostrar que o resultado final dá o que eu quero. Eu quero mostrar que no final F é igual a QG mais R. E o grau do R é menor que o grau de G, ou R é zero. Essa segunda parte vai ser garantida caso o algoritmo termine, porque ele termina só se sair desse loop enquanto aqui, do while. Se ele sair daqui é porque o grau do R está menor do que o de G, ou R é zero. Então, se ele sair do loop, se o algoritmo terminar, é porque ele saiu do loop. Se ele saiu do loop é porque o R é zero ou o grau do R é menor que o de G. Eu tenho que provar agora essa outra parte, que o F é QG mais R. Ou seja, o F é QNG mais RN. Então tem que provar essas duas coisas. Ao provar essas duas coisas, que elas valem para cada N, acabou, né? Isso vai mostrar para a gente que o algoritmo funciona e existe uma solução lá para a divisão euclidiana do F pelo G. A gente ainda vai ter que mostrar a existência.
Desculpa, a gente vai ter que mostrar a unicidade. Mas isso aqui já vai garantir a existência e que tem um algoritmo. A parte aqui da esquerda eu vou fazer por indução em N. Por indução em N. Primeiro, para R igual a 0, ela é verdade, pela maneira como a gente definiu o R0 e o Q0. Né? O Q0 é 0, o R0 é F, então essa conta aqui dá F. E por indução, vai ser uma prova por indução aqui natural, né? Vou fazer QNG mais RN. Aqui tem um typo, né? Não tem esse QN. Aqui. QN, aqui era para ser igual. QNG mais RN é igual. Aí o QN eu vou trocar aqui, a minha expressão. E no RN eu vou trocar a expressão também do RN. Vai dar essa contalhada grande aqui. Aí se você olhar com cuidado, você vai ver que tem o G vezes o termo líder do Rn menos 1 sobre o termo líder do G. Nos dois lados aqui, né? Com mais e com menos. Então vai cortar esse cara com esse cara. Vai ficar Qn menos 1G mais Rn menos 1, que é F pela hipótese de indução. Então, beleza, a gente provou a primeira parte. Agora eu vou provar que o grau do resto de fato diminui em cada etapa. Muito bem, para provar que o grau do Rn diminui, eu vou escrever o Rn menos 1, então vou escrever o resto em alguma etapa e escrever o G. O resto vai ser C0xm mais Cm. Então, o termo líder do resto é C0xm. E o G vai ser D0xl mais DL. O termo líder do G é D0xl. E eu quero mostrar que o resto vai diminuir. Então, eu vou rodar uma etapa do algoritmo e ver que o resto vai diminuir de fato. Eu estou dentro do enquanto, então o resto ainda é grande. O grau dele é maior do que o de G. Aqui tem um typo, deveria ser M maior do que L. M é maior do que L. Muito bem. Então, como é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse Rn-1, esse G, e vou botar na conta lá. Nota que a conta do R só depende do R e do G, né? Não tem o Q envolvido. Não tem o Q envolvido. O Q depende do Q e do R, mas o R só depende do R e do G. O Q depende do Q, do R e do G, mas o resto só depende do resto e do G. Então, só preciso desses dois. Eu faço a conta. Pego o resto anterior menos G vezes o termo líder do resto anterior dividido pelo termo líder do G. Então, simplesmente peguei o resto, o G, e botei aqui na conta. Aí, essa conta da direita eu vou desenvolver, ou seja, multiplicar esse x elevado a m menos L vezes C0 sobre D0 em tudo. O termo líder agora vai ser C0xm, né? Porque vai dar D0xl sobre D0xl vezes C0xm, sendo o primeiro. No segundo vai dar D1 C0 sobre D0 x elevado a m menos 1, porque aqui é x elevado a l menos 1. Então, por aí vai. O termo terminal, né? O último, vai ser dl C0 sobre D0 xm menos L. E o m é maior que L, né? Então está tudo certo. Muito bem, e esse primeiro aqui corta, né? C0 xm corta, é evidente. O próximo aqui vai ser C1 menos D1 C0 sobre D0 xm menos 1, mais alguns termos aqui que não vai importar. Vai ser um polinômio, né? Claro que é um polinômio, mas o que importa é que o grau agora do Rn é m menos 1 no máximo. Pode ser menos, pode ser que esse cara aqui é zero também, pode ser que vários deles são zero. Mas o grau dele é menor do que o de antes, porque o de antes tinha grau m. Então o grau de fato diminui. Isso prova a existência. Para unicidade, é uma prova padrão de unicidade, a gente começa com dois pares, QR e Q', que fazem o teorema verdade. E como os dois são iguais a F, eu ajeito aqui, né? Passo o QG para o mesmo lado do Q', e passo o R do mesmo lado do R'. Então vai dar G vezes alguma coisa, vezes Q menos Q' igual a R' menos R. Eu quero provar que o R é igual a R', que é igual a Q'. Então, se o R é igual a R', eu ponho aqui. Aí o G, que é um cara não nulo, né? Lembra que o F pode ser qualquer, mas o G não é zero.
O G não é zero. Vou escrever aqui. O G não é zero. Muito bem. Como eu tenho G vezes o Q menos Q' igual a zero, nesse caso, então o Q menos Q' aqui é zero, ou seja, o Q igual a Q'. Pronto. Nesse caso em que o R é igual a R', o Q tem que ser igual a Q' e acabou. Agora, se o R não for igual a R', então o que acontece? Eu vou olhar o grau desse negócio. O grau do lado da esquerda é o grau de G mais o grau de Q menos Q'. Você mostra que o grau de um produto é a soma dos graus. Então, o grau da esquerda é o grau de G, que não é menos infinito, né? Porque o G não é zero. O Q menos Q' também não é zero nesse caso, né? Porque o R menos R' não é zero. Então, do lado da esquerda eu tenho o grau de G mais o grau de Q menos Q', que é maior ou igual que o grau de G, né? Porque esse Q menos Q' não é zero. E o grau do lado da direita, eu tenho no máximo o maior dos graus, né? O grau não aumenta quando você subtrai. Pode ser que ele caia, mas aumentar ele não aumenta. Então aqui na direita, no máximo, é o máximo dos graus do R e do R'. E cada um deles tem grau menor do que o de G. Então o máximo deles também é menor do que o grau de G. Então o lado da direita tem grau, no máximo, um número menor do que o grau de G. Na esquerda, o grau é maior ou igual que o grau de G. E isso é contradição. Então tem um polinômio que tem simultaneamente o grau maior ou igual que o de G e menor do que o de G. Então isso não pode, isso é uma contradição. Essa contradição veio do fato da gente supor que o R é diferente do R'. Nesse caso não acontece. Então o R é igual a R', o Q é igual a Q' e acabou. A gente provou a unicidade. Muito bem. Agora vamos falar do máximo divisor comum, que a gente vai usar para tratar de ideais. A gente vai depois fazer uma coisa parecida para funções de várias para polinômios de várias variáveis nos outros capítulos. Então isso aqui já vai servir de um protótipo para o que a gente vai fazer, né? Para uma ideia do que a gente está querendo fazer. A ideia aqui é que eu quero responder essa pergunta. Eu quero saber quando um polinômio está no ideal gerado pelos outros, por vários outros. Eu tenho um ideal gerado por vários polinômios e eu quero saber se um dado polinômio está no ideal gerado por eles ou não. Como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer todas as combinações possíveis, né? Isso não é eficiente, né, do ponto de vista computacional. A gente vai resolver isso usando o máximo divisor comum, né? E usando o fato de que esse ideal gerado por vários polinômios em uma variável, na verdade, é principal, né? A gente provou ali em cima, né, no outro corolário, né, a gente não provou, né, mas eu enunciei aqui, e dá para provar, que todo ideal do anel de polinômios em uma variável é principal. A gente vai usar isso também, mas a gente vai fazer isso de um jeito algorítmico agora. Muito bem, para isso tudo eu vou definir o máximo divisor comum de dois polinômios como sendo um polinômio que divide os dois, então é um divisor comum. E se tiver um outro polinômio que divide os dois, esse outro polinômio divide o h. Assim, o h é um máximo divisor comum de f de g. Essa é a minha definição de máximo divisor comum. Você pode estender essa definição para vários polinômios. Um polinômio h é um máximo divisor comum de vários outros polinômios se ele divide todos e se qualquer outro que divide todos divide ele. Essa é a nossa definição do máximo divisor comum de vários polinômios. Muito bem. Aqui eu botei um máximo divisor comum, né? Porque a princípio não é óbvio que exista, né? Nem que sequer exista um máximo divisor comum. E a gente quer saber quando existe, como calcular, né? Esse tipo de coisa. Muito bem. Tem uma proposição que vai resolver tudo isso para a gente. Primeiro, ela diz que esse máximo divisor comum existe e é único. Único a menos de multiplicação por escalar, né? Porque aqui, se um polinômio divide outro, qualquer múltiplo escalar dele também divide, né? Então isso aqui já é claro que esse 1 não pode ser, não tem uma unicidade aqui.
Se você multiplicar por escalar um máximo divisor comum, continua sendo um máximo divisor comum. Mas a proposição diz que isso é a única ambiguidade. Se você quocientar pela multiplicação por escalar, aí sim você tem unicidade. Segundo, o máximo divisor comum de dois polinômios é o gerador do ideal deles. Isso aqui que vai ser importante para a gente. E terceiro, tem um algoritmo para encontrar o máximo divisor comum. Então, tem um algoritmo para encontrar o gerador do ideal f e g. Eu aqui só vou mostrar o algoritmo, como ele funciona. Tá tudo explicado no livro direitinho, eu não vou fazer a demonstração aqui para não estender demais, mas é parecido com a outra que a gente já fez. Então, funciona assim. Você começa com dois polinômios, f e g. Nota que agora o g não precisa ser não nulo. O g pode ser zero, não tem problema. O máximo divisor comum entre um polinômio f e o zero é o polinômio f. Então não tem problema se um deles for zero. Aí você faz assim, vai ter duas variáveis internas, h e s. Você começa com h igual a f e s igual a g. E enquanto s não for zero, você vai dividir o h por s, pegar o resto. Tudo bem, dividiu e pegou o resto. Agora você vai trocar. Você tinha na primeira etapa você tinha o h e o r, o h e o s. Aí você fez a divisão com o resto, divisão euclidiana lá da outra proposição. Você obteve um resto r. Aí você vai trocar a conta. Você vai trocar o h por s e o s por r. Isso porque o máximo divisor comum de h e s vai ser igual ao máximo divisor comum do s e do r. Isso aqui faz parte da demonstração também. Quando você divide um polinômio por outro e considera o máximo divisor comum do outro com o resto, isso vai ser a mesma coisa do que o máximo divisor comum original. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que o resto vai ter um grau menor do que o de s. Então, na direita, você tem um par de polinômios com um grau menor do que o da esquerda. Com isso você mostra que esse processo tem que terminar, porque você está trocando por polinômios que têm grau cada vez menor. E no final, quando o s for zero, você para, Quando esse daqui for zero, você para. E o h vai ser o máximo divisor comum. Então é assim que funciona esse algoritmo. Você começa com dois polinômios, divide um pelo outro, pega o resto, agora faz com o segundo polinômio o resto, divide o segundo polinômio pelo resto, vai ter o resto 1 e esse novo resto, e continua assim até dar zero. Quando der zero, o último resto antes de dar zero é o máximo divisor comum. E isso te dá. Isso aqui tem um algoritmo parecido para máximo divisor comum de dois números inteiros. É igualzinho isso aqui. Eu estou usando o GCD do inglês, Greatest Common Divisor, que é o que o livro usa. Para a gente não ficar muito confuso aqui com as siglas, eu preferi manter aqui a sigla em inglês. Então vamos manter essa sigla em inglês. Então o GCD do f e do g você calcula assim. E aí no livro está detalhado essa prova. Muito bem, nesse exemplo eu vou decidir se esse polinômio pertence a esse ideal ou não. Para fazer isso, eu vou usar que o ideal gerado por três polinômios é gerado pelo MDC deles, que é a proposição que eu acabei de escrever antes. O ideal gerado por f1, f2 e f3 é igual ao ideal gerado pelo máximo divisor comum de f1, f2, f3. Muito bem, é isso que eu vou usar. Aí vai ser mais fácil lidar com o ideal da direita, porque é um polinômio só, é o ideal principal.
Muito bem. Eu estou usando, na verdade, uma outra proposição, não essa, que é uma com 3 polinômios, né, que está aí no livro também. Mas é muito parecida com essa aqui. Muito bem, então eu quero calcular o máximo divisor comum desses 3 polinômios. Para isso, eu calculo o máximo divisor comum do x ao cubo menos 3x mais 2 com o máximo divisor comum de x à quarta menos 1, x à sexta menos 1. Esse segundo eu vou calcular separado aqui. O máximo divisor comum de x à quarta menos 1 e x à sexta menos 1 é o máximo divisor comum de x à sexta menos 1 e x à quarta menos 1. Aqui eu fiz uma etapa lá do algoritmo, porque aqui o resto da divisão é x à quarta menos 1 e o quociente é 0. Né? X à quarta menos 1 é igual a 0 vezes x à sexta menos 1 mais x à quarta menos 1. Isso vai acontecer sempre que o polinômio da direita tiver grau maior do que o da esquerda. O algoritmo não dá errado nem nada, dá tudo certo, vai tudo funcionar. O que acontece é que, naturalmente, quando o polinômio da direita tem grau maior do que o da esquerda, o algoritmo naturalmente vai trocar eles de lugar por causa disso aqui. E agora tem uma divisão de um polinômio de grau maior por um de grau menor. E aí você divide x à sexta menos 1 por x à quarta menos 1, pega o resto vai dar x2 menos 1. Então o máximo divisor comum de x à sexta menos 1 com x à quarta menos 1 é o máximo divisor comum de x à quarta menos 1 e x ao quadrado menos 1. Aquela etapa ali veio dessa conta aqui. X à sexta menos 1 é igual a quociente x² menos 1 vezes o g, x² menos 1, mais o resto. Desculpa, aqui é o quociente, que eu não me importo quanto é, para esse algoritmo, mais o resto, x² menos 1. Isso aqui você calcula com um algoritmo da divisão euclidiana, lá no início, né? Muito bem. Agora vai ser x² menos 1 e x² menos 1. Se dividir um pelo outro, dá 0 o resto, né? Porque um é múltiplo do outro. Então vai dar aqui o máximo divisor comum de x2 menos 1 e 0, que é x2 menos 1, porque aqui acabou, tem um 0. Agora eu tenho que fazer o máximo divisor comum de x ao cubo menos 3x mais 2 e x2 menos 1. Eu fiz aqui separado também. Vai ser o mesmo procedimento. Divido um pelo outro, pego o resto, divido um pelo outro, pego o resto, que deu 0 o resto. Então vai dar o máximo divisor comum de menos 2x mais 1, menos 2x mais 2 e 0. Isso aqui é menos 2 vezes x mais 1. Esse máximo divisor comum é x menos 1, ou 2 vezes x menos 1, ou 7 vezes x menos 1, tanto faz. Vai tudo funcionar. Você pode pegar qualquer múltiplo que você quiser. Ou padronizar como sendo mônico também. Do jeito que você quiser vai funcionar. Muito bem, então com isso a gente calculou o máximo divisor comum desses 3 caras, deu x menos 1. Então x menos 1 é o fator dos 3, não tem mais nenhum fator. Com isso a gente mostrou que o ideal gerado pelos 3 é o ideal gerado por x menos 1. Agora, para ver se um polinômio está no ideal gerado por x menos 1, basta eu dividir esse polinômio por x menos 1. Se sobrar resto, ele não está. Se não sobrar resto, ele está. Né? Eu faço aqui a divisão euclidiana. E eu fiz a divisão euclidiana, deu resto, deu 1 de resto. Então, o polinômio não está no ideal. Não está no ideal. Isso que a gente fez aqui, a gente vai fazer parecido com a base de Grobner. A base de Grobner vai ser uma base que você pode checar se um polinômio está no ideal gerado, checando se ele é divisível pelos polinômios dessa base. A gente vai ver detalhadamente aí no outro capítulo. Mas ela vai fazer um papel parecido com isso aqui. Por isso que ela vai ser boa. Muito bem, isso aqui termina a parte aqui do capítulo 1, que são polinômios de uma variável. E eu vou fazer agora no matemática um bocado de contas para a gente se familiarizar como é que as contas de álgebra funcionam no matemática. Sempre que eu for fazer contas aqui, eu vou fazer no matemática, eu vou tirar algumas aulas para fazer
em uma parte delas essa conta. A gente podia usar outros softwares, né? Mas eu optei por usar o Matemática. E duas observações é que tem uma diferença entre as linguagens de baixo nível e de alto nível. Esse baixo e alto nível de respeito à abstração da linguagem. O Matemática é uma linguagem de alto nível, quer dizer que ele entende muita coisa sem você ter que explicar. Tem outras linguagens específicas de álgebra, por exemplo, Magma e Macaulay 2, que são de nível mais baixo, nível parecido com a linguagem C. Elas entendem menos coisa, mas por ser uma linguagem de nível mais baixo, elas são mais rápidas, né? Do mesmo jeito que o C, em geral, vai ser mais rápido que o Matemática para fazer uma tarefa específica, se você fizer direito. E a gente vai se restringir ao Matemática, mas talvez eu traga aqui depois algumas contas no Magma. Então tem essa diferença. Outra diferença que eu já espero deixar claro hoje é a diferença de velocidade na computação nos racionais ou nos reais. Tem uma diferença muito grande na velocidade de computação de qualquer coisa nos racionais ou nos reais. E na base de Grobner a gente vai ver também. Se bem que a gente nem vai fazer sobre os reais, a gente faria sobre os complexos, talvez. Mas nos reais o computador usa ponto flutuante, ele faz aproximações, então isso faz com que a conta seja muito mais rápida. E nos racionais a conta é exata. Isso faz com que ela seja mais lenta. Mas para compensar essa lentidão dos racionais, você pode usar também um corpo finito. A computação num corpo finito geralmente é mais rápida do que sobre os racionais, é bem mais rápida. Então, algumas vezes você quer fazer uma conta sobre um corpo finito também. A gente não vai fazer hoje, mas talvez um dia aí a gente faça uma para comparar. Muito bem, isso aqui termina o capítulo 1. Agora a gente vai fazer a parte aí do Matemática e na próxima aula a gente começa o capítulo 2. Muito bem, esse aqui é o software Matemática, a gente vai mexer um pouco nele, principalmente no que diz respeito a polinômios. Então, para fazer qualquer coisa aqui no Matemática, você simplesmente digita aqui o que você quer, aperta Shift Enter, e isso vai te dar um output. Você pode fazer várias linhas com Enter, faz uma conta com uma linha, faz outra conta com outra linha, Enter, faz outra conta com outra linha, Shift Enter, vai te dar todos os resultados. Se você botar ponto e vírgula em algum deles aqui, e der o Shift Enter, não vai mostrar aquela linha que você botou o ponto e vírgula. Aquela linha lá vai ser omitida do output aqui. Muito bem. O Matemática reconhece automaticamente variáveis, coeficientes, então você pode fazer uma conta com polinômios, dessa maneira, por exemplo, x mais 3x, ele já identificou, já botou 4x. Muito bem, vocês podem treinar bastante aí com matemática, o objetivo desse vídeo não é esse, então vou assumir que todo mundo já sabe mexer mais ou menos com matemática, e vamos partir para o que interessa aqui para a gente. Eu primeiro quero fazer uma conta com sistemas lineares, do tipo ax igual a b, para a gente estabelecer duas coisas. Primeiro, eu quero estabelecer que no computador é muito mais rápido fazer a conta com as matrizes A e B com números reais do que com números inteiros, porque com números reais o computador faz a conta aproximada, ou faz a conta com aritmética de ponto flutuante. Isso é muito mais rápido do que fazer a conta exata, do que fazer a conta sobre os racionais. Isso é uma coisa que vai ficar clara aqui. A outra coisa, eu quero também medir aqui o quanto a gente consegue fazer de conta no matemática. Eu quero saber qual o tamanho máximo de uma matriz A quadrada com a qual consigo resolver o sistema ax igual a b, o sistema de equações lineares. Isso aqui é no meu computador, no meu matemática, então cada pessoa com um computador diferente vai ter uma velocidade diferente, vai conseguir resolver um pouco mais ou um pouco menos, mas a ordem de grandeza vai ser parecida.
é muito improvável que alguém aí consiga resolver uma matriz 10 vezes maior do que eu vou resolver aqui, e provavelmente todo mundo vai conseguir resolver uma pelo menos 10 vezes menor do que a que eu vou resolver aqui. Muito bem. Então, como é que a gente monta uma matriz? Tem vários jeitos de montar uma matriz. Eu quero uma matriz aleatória. Então, um jeito de montar uma matriz aleatória aqui é pegando o número real aleatório, random real. Aí aqui tem dois parâmetros. Tem que botar dois parâmetros, são duas listas. Em matemática, o argumento das funções é com colchete, fecha e abre colchete. E as listas aqui vão ser com chaves, então tem duas listas aqui. A primeira lista vai ser o número mínimo e máximo que eu quero que seja esse número real. Eu vou botar de menos 9 a 9, por exemplo. E na segunda vai ser o tamanho do que você vai gerar aqui. Eu vou gerar uma matriz 10 por 10. Então, matemática tem já esse comando, random real, que já aceita gerar vários números reais, né, fazendo uma matriz. Isso aqui é uma lista com 10 vetores de 10 entradas cada um. Esse primeiro aqui tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa é uma lista, é a primeira linha. A segunda linha tem mais 10. E por aí vai até a 10ª linha, que tem 10. Você poderia colocar assim, matriz form, matrix form, também vai funcionar, vai com Shift Enter. Eu vou tirar aqui porque isso ia atrapalhar um pouco os outros comandos que a gente vai fazer. Vamos ficar com esse aqui. Vou botar um pouco menor para ficar melhor da gente ver. Então, isso aqui é uma matriz 8 por 8, com coeficientes reais, em que cada coeficiente vai de menos 9 a 9. É uma matriz aleatória. Ela não é verdadeiramente aleatória, no sentido abstrato do termo, né, no sentido matemático, porque se você pegar um número real aleatório, ele com 100% de chance ele é transcendente, ele é irracional e mais ainda, ele é transcendente. E esses todos aqui são racionais, na verdade, né? Ele só tem 5 casas decimais. Provavelmente tem opções aqui para você colocar mais casas decimais, etc., mas não vai ser relevante para a gente, isso aqui vai bastar. Então, toda vez que eu for falar aqui de uma coisa aleatória, de um número real aleatório, é aleatório no sentido aqui do matemático, no sentido do computador, que ele pega algum número ali entre menos 9 e 9. Não é aleatório no sentido mais formal da matemática. Né? Então, eu tenho a matriz. Agora eu vou montar o vetor B. Vou fazer do mesmo jeito, random real. Aqui tem dois parâmetros de novo. O primeiro são até onde vai o número, né? Vai de menos 9 a 9. E aqui vai ter uma lista como entrada só, porque eu quero um vetor coluna, né? De tamanho 10. Opa, preciso de tamanho 8, né? Já que a matriz está com tamanho 8. Beleza, esse aqui é o vetor B. Ele está escrito como vetor linha, né? Mas a conta vai funcionar desse jeito, o que a gente está querendo fazer. Né? Às vezes precisa de algum teste para você saber se o que você fez, se você vai precisar transpor, não vai, né? Eu já fiz esses testes aqui previamente, desse jeito eu já vi que vai funcionar para a gente. Muito bem, então eu tenho a matriz A, tenho o vetor B, eu quero resolver o sistema x igual a b. O matemática, claro, tem uma função para resolver isso, chama linear solve, e leva dois parâmetros, que são A e B. Né? Simples assim, e ele vai cuspir para você a solução. Eu não sei o que acontece se A não for invertível, eu não verifiquei, mas aqui se A é invertível, ele vai te dar a única solução do sistema. Né? Como eu peguei uma matriz aleatória, é quase certo que ela vai ser invertível. Né? A chance dela não ser invertível é 0%, embora possa cair, né? Mas a chance é muito pequena. Muito bem, com isso eu resolvi esse sistema linear AX igual a B. Eu posso fazer uma coisa parecida, só que sobre os inteiros. Vamos fazer isso. Vou fazer random integer. Então aqui você só troca integer, troca real por inteiro. Você vai ter uma matriz de coeficientes inteiros.
É uma matriz 9 por 9, né? Aqui tem uma linha, 2, 3, 4, 5... Desculpa, matriz 8 por 8 com coeficientes inteiros e os coeficientes estão entre menos 9 e 9. Aqui é aleatório mesmo, né? Um número entre menos 9 e 9 com a igual chance de cair qualquer um deles. Muito bem, eu posso fazer o B do mesmo jeito. Aqui vamos botar handle integer. E eu vou dar o linear solve, o comando é o mesmo, inclusive. Né? Eu nem preciso me preocupar se está sobre os reais ou os inteiros. Nota, eu não me preocupei se era sobre os reais ou inteiros, mas o matemático identificou. Né? Ele identificou que aqui os coeficientes não são inteiros, são números reais. Então ele identificou que deveria resolver sobre os reais e me deu a resposta sim. E aqui ele identificou que os coeficientes eram inteiros e ele deveria então resolver o sistema sobre os racionais. Né? Esse 37 milhões aqui provavelmente é o determinante da matriz A, né? Ou alguma coisa assim, né? Porque ele está aparecendo aqui no denominador. Muito bem, então com isso a gente resolveu um sistema linear, tanto nos inteiros quanto nos reais. Agora o que eu quero é um sistema linear bem grande, bem maior que esse, para ver até onde a matemática vai. Eu poderia ficar mudando aqui de um em um, né, e vendo, mas eu vou tentar fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais eficiente e também para ajudar a gente a começar a mexer com funções, que é o que a gente quer fazer, né, para tornar mais eficiente a nossa escrita. Eu vou fazer um comando aqui para gerar uma matriz, um sistema linear de um tamanho especificado. Vou escrever um nome aqui, por exemplo, solve system. Esse aqui sou eu que estou inventando esse nome. Esse aqui não é uma função do matemática, eu que estou definindo. Eu estou fazendo em inglês porque os comandos do matemática já são em inglês. Então eu prefiro continuar com o inglês aqui, para ficar mais fácil para a gente. Então eu vou definir uma função chamada solveSystem of size over z. Eu quero dizer que isso aqui é uma função para resolver um sistema linear de tamanho n sobre os inteiros. Aqui o n tem um underline, porque essa função vai levar um parâmetro só, que é o tamanho do sistema, n. E a sintaxe da matemática para fazer uma função é assim, você põe a variável e o underline aqui. Essa é a sintaxe dele. O jeito de fazer isso é com esse comando aqui chamado módulo, né? Módulo. Aí ele tem alguns argumentos aqui. Ele tem 3 argumentos. Desculpa, na verdade 2. O primeiro argumento são as variáveis que vão entrar. Aqui só vão ter 2 variáveis, A e B. Essas são as variáveis internas, são as variáveis locais. São as variáveis desta função que eu estou criando. Então esse A e B só existem dentro desse colchete aqui. Fora desse colchete eles não fazem sentido. E aqui dentro, vou apertar Enter para quebrar a linha, sem o Shift. E aqui eu vou criar uma matriz A e uma matriz B. Vou criar do mesmo jeito que eu criei em cima. Vou criar aqui uma matriz A, Enter. E vou criar uma matriz B. Aqui é sobre os inteiros, né? Vou criar uma matriz B. Aqui eu preciso botar um ponto e vírgula necessariamente no final da linha, em cada linha aqui dentro do módulo, senão vai dar errado. Eu não posso fazer igual eu fiz anteriormente, que tinha algumas linhas sem o ponto e vírgula. Né? Aqui tem que ter o ponto e vírgula, senão não vai funcionar. Muito bem, então eu criei a matriz A, criei a matriz B, aí tem um ponto e vírgula, Enter, e vou resolver o sistema. Solve system. Esse aqui. Linear solve AB. Aí não é bem isso aqui que eu quero, né? Eu quero uma de tamanho n. Então vou botar aqui no lugar do 8, vou botar o n, que vai ser dado aqui quando eu chamar essa função. E aqui você a princípio poderia colocar um outro parâmetro nessa função, parâmetro r, e botar o r aqui, né? Até 4 parâmetros. Mas eu vou deixar aqui esse número fixo 9, não vai dar muita diferença para o que a gente quer. Então, isso aqui, agora eu vou dar Shift Enter, e não mostrou nem output, nem uma saída, porque isso aqui foi só matemática lendo a função que eu defini para ele e identificando. Como não deu nenhum erro,
a princípio, aparentemente, ele entendeu a função e não tem nenhum erro grosseiro, pelo menos nela. Não nenhum erro de sintaxe grosseiro. Vou fazer a mesma coisa sobre os reais. Só trocar aqui o Z por R. E aqui onde é integer, vou botar real. Real. Shift Enter de novo. Muito bem, eu tenho duas funções agora. Agora eu posso fazer, por exemplo, solve system. Nota que o matemática ele já me dá aqui a sugestão da função que eu próprio defini, né? Isso aqui é muito bom para você que está começando a mexer. Vai te ajudar muito a não errar a sintaxe das coisas, não errar as letras, porque mesmo as funções que você acabou de definir, ele já te dá de sugestão para completar. Então aqui o que eu quero, por exemplo, resolver um sistema de tamanho 20. Shift Enter. Pronto, ele resolveu. Ele gerou uma matriz de tamanho 20 por 20 automaticamente, gerou um vetor B, um vetor coluna, né, com 20 entradas, resolveu o sistema e deu essa resposta. Eu posso fazer sobre os reais também. Deu essa resposta. Muito bem, então tem um jeito aqui de criar um sistema N por N rapidamente, né, e resolver ele, um sistema aleatório. Isso é o que eu queria. Agora eu quero medir o tempo disso, né? Nota que aqui é muito rápido, né? É instantâneo, ele não leva tempo algum para resolver isso aqui. Mesmo se eu botar 200, é muito rápido. Ele leva, daqui em diante, se eu botar mais, ele vai levar mais tempo para imprimir na tela, para mostrar na tela, do que para fazer a conta efetivamente. Então o que eu preciso é de um jeito de medir quanto tempo leva, mas agora para um i bem grande. E eu quero aumentar o i devagar, porque também a hora que ele começar a levar algum tempo, ele pode levar muito tempo. Então eu não quero ficar empacado. Então eu vou fazer isso com um for. A sintaxe do matemática para um comando for é com colchete também. Aí aqui tem um jeito de fazer, são com 4 argumentos. 4 argumentos. Os 3 primeiros vão me dar o limite. Eu vou fazer, por exemplo, com i, começando de 0, e ele vai até 3, e ele vai aumentando. Então, eu vou fazer 3 passos. Vou ter 3 passos esse for. Desculpa, 4. Vai fazer com i igual a 0, depois vai fazer com i igual a 1, depois vai fazer com i igual a 2, depois vai fazer com i igual a 3 e acabou. O que eu quero fazer? Eu vou tentar resolver sistemas grandes aqui, com 10 elevado a i de tamanho. Vamos rodar isso aqui só para ver se funciona. Está funcionando o for, né? Ele está imprimindo, esse print é para imprimir, está imprimindo 10 elevado a i com i de 0 a 3. Está funcionando perfeitamente. Agora eu não quero só fazer imprimir, né? Eu dei Shift Enter aqui, o certo é Enter. Eu quero resolver um sistema linear de um certo tamanho, o tamanho 10 elevado a i. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer sobre os reais primeiro, porque eu já antecipo que isso aqui vai ser mais rápido, eu acredito que vai ser mais rápido. Então vamos, ao invés de 20 aqui, colocar 10 elevado a i. Vamos lá. Ele resolveu, ele mostrou a mesma coisa. Por que ele mostrou a mesma coisa? Porque eu não mandei imprimir isso aqui. Dentro do for, ele só vai imprimir o que você mandar. Isso é comum de várias linguagens de programação. Quando você tem um for, um while, qualquer loop, ele só imprime, ele não imprime as contas de dentro, né? Só se você mandar explicitamente. Então aqui eu mandei imprimir, mandei mostrar. Então no primeiro ele resolveu um sistema 1 por 1, dá um número, depois resolveu um sistema 10 por 10, depois 100 por 100, depois 1000 por 1000. Está aqui. Muito bem, então está funcionando, ele está resolvendo. Isso, mas eu não vou continuar mostrando isso porque é muito grande. Aqui o 1000 já é muito grande, né, para mostrar. Eu não quero mostrar, eu só quero saber quanto tempo vai levar. Então eu vou tirar isso aqui. E aqui eu vou botar uma maneira de medir o tempo. Tem um comando no matemática que chama tempo absoluto, absolute timing. Aí é com colchete também, igual qualquer coisa no matemática. Ele mediu o tempo, mas ele não mostrou, porque eu não botei o print.
Então vamos botar o print. Beleza. Aí o que ele está mostrando? Parece que é a mesma coisa de antes, né? Mas não é. Esse absolute timing ele vai fazer com que apareça aqui uma primeira entrada em cada linha, né? Aqui na primeira ele resolveu um sistema 1 por 1 e esse foi o tempo que ele levou, 0.0001 segundos. No segundo ele resolveu um sistema 10 por 10, aqui está a resposta, são os 10 últimos números aqui. E o tempo que ele levou foi 0.00007. Ele levou até menos tempo, né, do que o outro. Porque para sistemas muito pequenos, o tempo de computação mesmo é zero, é insignificante. Ele levou tempo mais, talvez imprimindo ou algum arredondamento, alguma coisa que aconteceu, arredondamento no tempo, né? Nem faz muito diferença aqui esses tempos iniciais. Mas no 100 aqui ele levou 0.0003 e depois 0.04. Então está aumentando de algum jeito. Mas, como eu falei, eu não quero ficar vendo essa outra parte aqui do sistema. Eu só quero ver o tempo. Então, se eu só quero ver o tempo, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar... Esse output dele é uma lista de duas coisas. O tempo e a solução do sistema linear. O tempo e a solução do sistema linear. Eu vou pegar apenas o primeiro output. Só o tempo. Esse first é um jeito do matemática de te dá apenas a primeira entrada de uma lista, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma lista assim, 2, 3, 5, Shift Enter, tem isso aqui. Aí eu posso fazer o first do A, posso fazer o last também do A. First dá o primeiro cara e last dá o último cara. Muito bem, tem vários outros comandos, né, de lista, esse aqui é o que eu vou usar. Muito bem, isso aqui, então, vai me dar... O que isso aqui vai fazer, né? Tem muita coisa aqui já, mas a programação é assim mesmo. O que isso aqui está fazendo? Esse solve system of size over R, ele está resolvendo um sistema linear de tamanho 10 elevado a i sobre os reais, um sistema aleatório. Depois ele está pegando o tempo. Aí, se pegar o tempo, quer dizer dar o tempo e a resposta, e eu estou pegando só o tempo. E depois ele está imprimindo. Isso vai ser feito para i de 0 até 3, então são 4 passos. E eu também vou imprimir o 10 elevado a i em cada passo, porque eu quero ficar bem claro aqui quanto que é o tamanho do sistema linear em cada parte, né? Muito bem. Então, se eu rodar várias vezes aqui com Shift Enter, você vai ver que varia um pouco, né, o tempo. Os primeiros, inclusive, são meio esquisitos, né, o tempo, mas é bem consistente. O último tempo ali está sempre perto de 0,40 e poucos, né? Está sempre perto. Então vamos tentar aumentar mais isso aqui para ver até onde meu computador vai, né? Resolvi um a mais, já não está instantâneo. Isso aqui que vocês estão vendo é o computador processando esse colchete aqui das partes do matemático, né, dos comandos. Quando está um colchete negrito aqui, é porque ele está processando. Processou. Levou 11 segundos. Alguém pode achar que é um sistema esquisito, né, que levou mais tempo ou menos do que devia. Está processando de novo. Vamos ver quanto tempo ele vai levar. Está computando. Levou 10 segundos. Né? Você poderia fazer um outro for e fazer várias vezes, né? Fazer a média para ter um resultado mais consistente de quanto tempo leva. Mas isso aqui já deixa para a gente bastante claro que no meu computador, pelo menos, eu consigo resolver um sistema linear 10.000 por 10.000 em 10 segundos aproximadamente, sobre os reais. Se você tiver um computador diferente, vai levar mais ou menos tempo. E, é claro, programas diferentes vão rodar mais rápido ou mais devagar. Talvez, se eu permitir coeficientes maiores ou menores, vai rodar mais rápido ou mais devagar. Talvez, se eu usar um comando diferente, né, ao invés de linear solve, usar alguma outra coisa mais eficiente, vai rodar mais rápido ou mais devagar. Mas eu só quero ter uma ideia geral aqui de quanto tempo leva. Eu também não sei que precisão que o matemática está exigindo, né? Eu posso mudar a quantidade de casas decimais, né? Então pode levar mais tempo ou menos.
Tem muitos fatores aqui. Mas isso aqui é só uma ideia grosseira para a gente ter uma ideia. Então aqui um sistema 10.000 por 10.000 leva 10 segundos aqui para mim aproximadamente, sobre os reais. Vamos tentar fazer a mesma coisa sobre os inteiros. Então aqui, para você ver como é fácil, eu só vou mudar o i, porque eu ainda não sei até quando eu vou conseguir resolver. E ao invés de ser sobre os reais, vai ser sobre os inteiros. Para i igual a 2, quer dizer, um sistema 100 por 100 é bastante rápido. Um sistema 1000 por 1000 não é tão rápido. Está demorando. Demorou 3 segundos. Vamos tentar de novo. Então, um sistema 1000 por 1000 leva 3 segundos no meu computador. Enquanto que um sistema 1000 por 1000 sobre os reais leva 0,04 segundos. Então, para mim aqui, nessa ordem de grandeza, um sistema sobre os reais é 100 vezes mais rápido do que um sistema sobre os inteiros. Se eu botar i igual a 4, ele vai ficar aqui indefinidamente, porque para 1000 ele já leva 3 segundos. Antes lá, nos reais, né, para 1000 ele levava 4 centésimos de segundo. Então, minimamente vai levar 300 segundos aqui, 5 minutos, provavelmente muito mais. Eu deixei alguns minutos aqui e não deu a resposta. Eu acho que o meu computador vai acabar conseguindo fazer para 10.000, mas vai levar muitos minutos, talvez horas, não sei. Para 10.000, 10.000 por 10.000. A mesma coisa se eu botar aqui um sistema sobre os reais com tamanho 100.000. Ele provavelmente vai resolver, mas vai levar alguns minutos aí. Não sei quanto. Mas é só uma ideia aqui. Então faça aí no seu computador. No meu computador levou esse tempo. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Para ficar bem claro que sobre os reais é mais rápido em geral do que sobre os inteiros. Aqui ficou de uma ordem de 100. Isso acontece em geral, né? Porque aqui a conta é aproximada, embaixo a conta é exata. E a gente vai ver uma coisa parecida quando for dividir polinômios em várias variáveis. Não vai ser sobre os reais, mas a gente vai ver uma coisa análoga disso aqui. E a gente lá também vai acabar tendo que resolver indiretamente sistemas lineares, então é bom que a gente saiba qual é o máximo tamanho que a gente consegue fazer. Muito bem, isso aqui termina a parte de sistemas lineares. Agora eu vou falar um pouco de fatoração de polinômios e fazer um dos algoritmos que a gente viu ali nos slides. Primeiro eu vou apresentar aqui para vocês o comando que o matemática usa para fatorar um polinômio, chama factor, bem natural. Ele fatora um polinômio sobre os inteiros. Aqui ele tem coeficientes inteiros, então isso aqui é muito rápido, porque se você só está procurando soluções inteiras ou racionais, tem um algoritmo para você procurar soluções racionais, as raízes racionais de um polinômio com coeficientes inteiros ou racionais. É só você pegar o termo constante, o termo líder, fazer uma fração, etc. Então é muito rápido isso aqui. E ele não achou a raiz complexa, o i e o menos i. Claro, porque ele só procurou, isso aqui é feito para procurar as raízes inteiras. O matemática tem uma infinidade de comandos que você pode usar para resolver esse polinômio em particular. É muito fácil, com certeza ele vai resolver usando um outro comando, eu não preciso dizer mais nada, ele consegue resolver. Mas eu vou mostrar aqui para vocês umas opções do factor que talvez a gente vá usar depois, que são mais próximas do que o que a gente está querendo fazer. No comando factor você pode dar uma opção que é dar uma extensão dos racionais. Aqui eu dei a extensão com o i, ou seja, isso aqui são os inteiros gaussianos. Agora ele vai procurar raízes não só inteiras, mas também da forma a mais bi, com o i complexo. Esse i maiúsculo é o i do matemático, o i complexo, a unidade imaginária. Então agora sim, ele achou o i e achou o menos i. Então se você der aqui uma lista de números irracionais que ele pode adjuntar para tentar procurar neles também, o matemático faz isso e consegue te fatorar o polinômio para você. Uma outra opção é você fazer a conta sobre um corpo finito.
Aqui eu vou fazer a conta sobre o corpo finito com 2 elementos. Então o jeito de fazer isso é assim, você põe módulos 2. Aí ele vai entender que a conta tem que ser feita sobre Z2. E vai procurar a raiz sobre Z2. Aí é mais fácil ainda, né? Porque só tem 2. Ele procura se o 0 é raiz e procura se o 1 é raiz. E acha quantas vezes elas são. E aqui ele identificou que o 1 é raiz 4 vezes, né? Isso é claro porque 1 mais x elevado a 4 é 1 mais 4x mais 6x2 mais 4x3 mais x a quarta. E sobre o Z2, o 4, o 6 e o 4 são 0. Então esse polinômio 1 mais x a quarta, de fato, é 1 mais x a quarta. E mais ou menos 1 é a mesma coisa. Então a fatoração completa desse polinômio no Z2 é assim, 1 mais x elevado a quarta. Esse polinômio é uma quarta potência perfeita no Z2, né? Então a fatoração dele é diferente. Mais um exemplo para vocês de mais do que uma variável. É o único exemplo de mais uma variável que eu vou dar hoje, porque o objetivo hoje são polinômios de uma variável. A gente vai depois mexer muito com polinômios com mais variáveis. Então ele consegue fatorar esse polinômio, por exemplo, x ao cubo menos y ao cubo. Eu não sei até que ponto ele consegue fatorar polinômios com várias variáveis, né? A gente vai trabalhar isso nas outras aulas. Mais um exemplo aqui de um outro polinômio. 3x3 menos 5x² mais 5x menos 2. Então ele achou a raiz 1, né? E o resto ele não achou raiz, né? Aqui provavelmente a raiz não é racional. Aqui a raiz não é racional, né? Com certeza ela é irracional. Você pode achar com Bhaskara. Muito bem. Agora eu quero fazer mais algumas contas com polinômios. Em particular, eu quero fazer o algoritmo da divisão euclidiana. O Matemática tem já o comando para fazer a divisão euclidiana. Mas eu quero montar aqui para a gente aprender a mexer com isso, o algoritmo da divisão euclidiana do zero. E depois fazer uma análise aqui parecida com esse for, né? Rodar ele para vários polinômios, etc. Então, para isso, eu vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz antes do sistema linear, que é fazer um jeito de montar um polinômio aleatório. Como eu quero também fatorar depois, etc., eu vou montar o meu polinômio aleatório. Ele não vai ser bem aleatório, né? Ele vai ser um polinômio aleatório dentre aqueles que se fatoram completamente sobre os inteiros. O que eu vou montar assim. A gente vai chamar polinômio with factors. With d factors, né? Um polinômio com d fatores. Então eu vou montar assim. Eu vou fazer o produto. Product. Aí o produto leva 2 argumentos. Ele pega o que você vai multiplicar e o intervalo, né? O intervalo aqui vai ser com i indo de 1 até d. Vou multiplicar d fatores. E os fatores que eu vou multiplicar aqui tem que ser dependendo do i, né? O que eu vou fazer vai ser x menos um número aleatório que está num certo intervalo. Podemos botar de menos 9 a 9 de novo. Então vamos testar. Vou botar o Shift Enter. Aparentemente ele entendeu. Vamos lá, polynomial with factors. Vou botar 3 fatores. Ele fez. Fez a conta. Se eu rodar de novo, deve dar um polinômio diferente. Beleza. Deu x aqui, inclusive, né? Que é o x menos 0. Muito bem. Mas aqui, para a conta que a gente vai fazer depois, eu preciso que ele esteja escrito na forma extensa do polinômio, né? Como um polinômio de fato. Tanto isso quanto algumas coisas que eu estou apresentando para vocês, eu já fiz previamente aqui, né? Em geral, quando você for programar, você vai fazer um monte de coisa e vai ver lá na frente que você tem que consertar o que está aqui atrás, né? E você vai fazer e vai errar várias vezes. Aqui eu não estou errando quase porque eu já fiz previamente tudo isso aqui e também estou aqui do meu lado com uma cola do que eu fiz antes, então aqui é por isso que eu não estou errando tanto. Eu vou precisar desse comando expand.
esse expand, né? Vou digitar aqui. Por exemplo, se eu quero fazer o expand de vamos ver, x mais 3 vezes 2x mais 5. Shift Enter, ele multiplica, né? 2x2, mais 5, mais 6, 11x, mais 15, está aqui. Então, expand para fazer o produto todo e expandir como polinômio. Muito bem, é isso que eu quero. Fiz aqui o expand da função que eu tinha feito antes. E agora tem um polinômio na forma que eu vou precisar. Muito bem. Agora, eu vou fazer alguns testes aqui. Então, primeiro eu vou pegar o polinômio with factors. Vou pegar um de grau 20. Eu quero dividir um pelo outro, fazer MDC, etc. Então, vou pegar um de grau 20. Vou pegar um de grau 3, que vai ser o menor, né? Vou fatorar eles, só para a gente poder ver os fatores de fato. Muito bem, Shift Enter. Então tem aqui o F, tem o G, tem o F e o G de novo, só que aqui na forma fatorada, né? Muito bem. Para fazer o algoritmo da divisão euclidiana, eu vou precisar do termo líder deles, né? Desse x ao cubo, né? E aqui, cadê do x a 20? Esses aqui, da maneira como eu defini, eles são todos mônicos, né? O termo líder sempre é 1 multiplicando, né? Eu poderia colocar um coeficiente aqui multiplicando, né? Eu não vou fazer isso para não tumultuar mais aqui. Você poderia botar um número multiplicando aqui, que vai funcionar também. Eles aqui são todos mônicos, pela maneira como eu montei. Muito bem. Mas aí, ao colocar um número aleatório aqui multiplicando, eu teria que tomar o cuidado desse número não ser zero. Aqui, esse número aleatório que aparece aqui pode ser zero. Se ele tiver um fator x, não tem problema. Apareceu antes um exemplo que tinha um fator x. Mas se esse número que eu multipliquei aqui der um fator x, aí der um fator zero, aí vai dar zero o polinômio, não é o que eu quero, né? O zero não é um polinômio de grau D. E a chance é de 1 em 18 ou 1 em 19 disso acontecer, não é uma chance trivial, não. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui, você poderia dizer que tem a chance de essa matriz ser a matriz nula também, ou de ser uma matriz com determinante zero, aí vai dar tudo errado. Tem a chance disso acontecer. Essa matriz aqui, tem a chance dela ser uma matriz nula. Mas a chance disso acontecer é muito pequena, não é nem 1%. Você pode aí pensar um pouco qual é a chance real de acontecer dessa matriz aqui ser zero, mesmo nos inteiros, né? Nos reais é muito menor a chance, mas mesmo nos inteiros, a chance de dois vetores desses, de 10 entradas, serem um múltiplo do outro, ou um desses ser combinação linear dos outros, é muito pequena. Para os exemplos que a gente está fazendo aqui, isso não é um problema. Se você quiser fazer um negócio mais robusto, que vai fazer alguma coisa mais sofisticada, ou que você dependa dele de uma forma mais crítica, aí sim, você tem que botar alguns mecanismos de segurança para garantir que essa matriz seja de determinante diferente de zero, seja invertível, seja isso que você quer. E aqui, em todo lugar, você tem que verificar que o negócio faz o que você precisa, né? Aqui para a gente não vai ser necessário, isso aqui vai ser suficiente. E aqui não tem nem esse problema, né? Pode dar tudo zero esses números aleatórios que continuam sendo um polinômio de grau D. Isso não é um problema para a gente. Muito bem. O que eu quero agora? Eu quero o termo líder do f do g, ou saber extrair o termo líder de um polinômio para poder fazer o coeficiente, o algoritmo da divisão euclidiana. Eu não encontrei aqui no matemática uma maneira de fazer o coeficiente líder diretamente, né? Então eu vou montar aqui uma maneira da gente fazer o coeficiente líder de um polinômio. Primeiro eu vou fazer um outro polinômio que tem um coeficiente líder diferente de 1. Vou fazer ele a partir do g, por exemplo. Então, vou botar random integer. Aí um número, né? De menos 10 a 10, ou de menos 9 a 9.
Vou botar maior aqui dessa vez. 100. Então aqui tem um número aleatório, eu vou multiplicar pelo g que eu tinha antes. Esse novo polinômio g grande, ele é o g de antes, mas ele não é mônico mais, né? Quer dizer, tem 1% ou 0,5% de chance de ser mônico, né? Mas a gente vai olhar aqui e vai ver se ele não é mônico. E eu vou querer o termo líder dele, né? Deu isso aqui. Eu vou querer o termo líder. Uma maneira de extrair o termo líder é primeiro olhando para a lista de monômios. Lista de monômios. Aqui do G grande, né? G grande. Tem esse comando na matemática, lista de monômios. A lista de monômios de G, ele pega os monômios que estão em G e põe eles aqui. A maneira que o matemático faz isso, ele já é ordenado. Então, se eu pegar o primeiro, eu já vou ter o termo que eu quero, né? Que é esse 2x ao cubo. Muito bem. Então, eu posso fazer, por exemplo, first de novo, né? Termo, o primeiro cara da lista de monômios de G. Isso vai me dar o termo líder, né? O menos 33. Né? Menos 33x ao cubo. Outra coisa que a gente vai precisar no algoritmo da divisão euclidiana é saber o grau do polinômio. Que a gente vai ter que rodar o algoritmo da divisão euclidiana até um certo grau ser pequeno. Uma maneira de extrair o grau de um polinômio no matemática é assim. Exponent, g e x. X é a variável da g. Então, esse aqui diz que o expoente de x no g é 3. Né? É esse 3 aqui. Muito bem. Se eu trocar aqui por f, né? Então, esse aqui é o f, eu multipliquei ele por um número, por menos 61. Então, aqui eu tenho de novo o termo líder, que é o menos 61x a 20. E eu tenho também o 20, que é o expoente. Eu poderia também fazer um comando para extrair o coeficiente líder, né? O menos 61. Vocês podem fazer aí como exercício. Eu não vou precisar aqui, então eu não fiz. Mas poderia fazer isso também. Então, vamos botar de volta aqui o G. Muito bem. Eu quero montar agora o termo líder. Eu já montei, mas eu quero isso numa função, porque eu vou usar lá no algoritmo da divisão mais de uma vez. Então, uma maneira de fazer isso é simplesmente pegar esse aqui. A maneira que eu fiz aqui em cima. O primeiro termo dos monômios de f. Isso. Ele entendeu. Eu quero, então, o termo líder, leading term. Estou usando a mesma notação do livro. Termo líder do G, maiúsculo, né? O G maiúsculo de antes é 22. Então, esse de cima é a definição da função termo líder e o de baixo é ela avaliada no G. E a sintaxe é essa. Muito bem. Com isso, eu já tenho o que eu preciso para montar o algoritmo da divisão. O matemática tem um algoritmo da divisão já embutido. A gente vai comparar o algoritmo da divisão embutido do matemática com o nosso depois. Muito bem. Essa função aqui vai ser mais complicada um pouco. Vai ter vários parâmetros, mas vamos lá. Eu vou chamar de division polinômio. E vou usar o módulo. Tem dois argumentos, tem as variáveis e tem a conta que eu vou fazer. E nota uma coisa, né? Aqui eu vou usar o módulo. Eu usei antes, né, uma vez. Onde é que eu usei o módulo? Usei aqui. O módulo é um jeito de você montar a função que você vai definir aqui os variáveis internas, né? O A e B aqui são variáveis internas e você precisa dessa estrutura. Mas aqui eu montei uma função que não usei, né? Polynomial factors, eu não usei o módulo e montei ele como função do mesmo jeito. E o leading term também, eu não precisei do módulo, porque nos dois eu não precisei de variáveis internas. Aqui, esse aqui é um contador, né? Não é uma variável, é diferente. Esse aqui é o contador, o i.
E aqui no leading term, eu não preciso de variável nenhuma. Eu apliquei duas funções seguidas, deu f. Então, sempre que você precisar de variáveis internas para fazer a sua conta, você vai precisar desse módulo. É o que eu vou fazer. Então, aqui eu vou ter as minhas variáveis, e aqui vai ser a conta que eu vou fazer do algoritmo da divisão euclidiana. Quais variáveis eu vou precisar? A gente tem o f e o g. Então, esse aqui vai ser a entrada, f, g. Então, esse aqui vai ser dado. Eu vou fazer a divisão do f pelo g. Lembra que no algoritmo da divisão euclidiana vai ser f é igual a qr mais qg mais e. É assim que é o algoritmo da divisão euclidiana. Então, eu tenho o f e o g, eu estou dividindo f pelo g. Eu preciso do q e do r. É o que eu quero calcular. Muito bem. Então, eu preciso aqui de variáveis do q e do r. Ok. Então, vamos lá. O algoritmo da divisão lá da proposição 2 da seção 5, ele começa assim. Eu vou montar muito parecido com o que está no livro, igualzinho. Eu vou começar definindo o q, que é 0. Depois eu vou definir o r, que é o f. Aí aqui vai ter um loop while, enquanto. Vamos ter que ver a sintaxe aqui do while. A colchete é muito parecido com a sintaxe do for. Então, no while, vai ter dois argumentos. Um vai ser a condição lógica do while e a outra vai ser a conta que eu vou fazer. E na conta que eu vou fazer, o que der aqui no final... ele vai rodar o while, né, enquanto a condição lógica for verdadeira. Né? O while faz exatamente isso. Enquanto essa condição lógica for verdadeira, ele roda o que tem ali dentro, naquele meio. Muito bem. E no final, eu vou exibir, aqui no final, fora do while, depois que já tiver terminado a conta, eu vou dar como resposta o Q e o R. Isso vai ser a resposta do script. Eu vou botar aqui especificamente expand Q e expand R, porque assim eu tenho certeza que vai me dar a resposta do jeito que eu quero. Esse Q e R mais ou menos funcionariam também. Aqui eu preciso do ponto e vírgula. Muito bem, então qual é a condição lógica? A condição lógica lá do algoritmo da divisão euclidiana é R diferente de zero. Então, o diferente no matemática é exclamação igual. R diferente de zero. E o grau de G menor ou igual que o grau de R. O grau de R é maior ou igual que o grau de G. Porque o R começa igual a F, né? O R é o resto. No começo, o F é o resto todo e não tirei nada. Aí, em cada etapa do A, eu vou tirando os pedaços de F, o F vai diminuindo de grau, uma hora o grau de R não vai ser maior do que o de G. Ou o R vai ser zero. Isso aqui eu tenho que ajeitar, né? Porque eu não tenho essa função grau, porque eu tenho a função exponent do G, variável x, e aqui também exponent do R na variável x. Aí eu vou fazer uma modificação aqui, que é a seguinte. Ao invés de deixar x, eu vou criar uma variável nova, que eu vou chamar de var. Vou colocar ela aqui também, que vai ser uma variável interna, uma variável local. Esse var, ele vai ser a variável do f ou do g. É a variável do polinômio que eu estou fazendo a conta. Um jeito de fazer isso é usando esse comando variables, o comando do f, o comando variables of f, vai dar uma lista de variáveis. Isso aqui é um comando que tem como entrada um polinômio e tem como saída uma lista de variáveis, uma lista de incógnitas, né? E eu estou pegando a primeira delas. Aqui são polinômios em uma variável, então a primeira delas é a única delas. Então essa conta aqui vai me dar o x. Mas não precisa ser x, eu estou fazendo isso para que eu possa
usar esse divisão de polinômios para polinômios em variáveis diferentes. Eu posso usar para polinômios em y, polinômios em z, o que for. Esse é o propósito desse var, dessa variável. E aqui não é x, é var. Aqui não é x, é var. Ok. Tem mais um detalhe, que é esse comando lógico aqui, r diferente de zero, não funciona bem no matemática. Eu não consegui fazer funcionar, pelo menos não desse jeito. Testar se um polinômio é nulo assim. A maneira na qual eu consegui fazer funcionar foi testar o grau do r. Testar o grau do r. Porque um polinômio nulo ele tem grau menos infinito. Qualquer polinômio diferente do nulo tem um grau não negativo. E aqui então você pode botar, ao invés de r diferente de zero, o grau de r diferente de menos infinito. O livro não define grau, né? A gente discutiu isso antes. Mas quando o grau é definido, a gente usualmente define como menos infinito. E o matemática entende isso, né? Eu vou fazer aqui para vocês. Então vamos fazer exponent. Aí eu vou pegar aqui um polinômio qualquer, x ao cubo mais 4, a variável x. Dá 3. Se eu fizer aqui 0 vezes isso, né, ou pegar o polinômio 0, ele dá menos infinito. Então isso é uma coisa de programa, de software de alto nível, tipo matemático, o Maple, o MATLAB. Eles têm geralmente essas coisas, infinito, menos infinito, esse tipo de coisa. Num programa de baixo nível, você não vai fazer esse tipo de coisa aqui. Mas no matemática tem e funciona, então vamos fazer desse jeito. Então esse teste, o grau de R diferente de menos infinito é equivalente ao R diferente de zero. E lá no algoritmo da proposição 2 da seção 5 é exatamente esse teste. Enquanto R é diferente de zero e o grau da G é menor ou igual que o grau do R, faça. Lá não tem uma diferença, né? Lá está dizendo que o termo líder da G divide o termo líder do R. A gente poderia fazer isso também, mas aí a gente ia ter que montar uma função divide. E aqui, para o nosso caso, para uma variável, isso aqui vai ser equivalente. Então, para não montar mais funções e tudo, eu vou manter aqui só comparando o grau. Muito bem. Agora, vamos fazer a parte da conta em si, né? A conta agora é igualzinho do algoritmo do livro. O Q, ele vai receber Q mais o termo líder do R dividido pelo termo líder do G. Isso é o Q. O R vai receber R menos G vezes o termo líder do R dividido pelo termo líder do G. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos ver se funcionou. Não deu nenhum erro. Talvez funcionou. Vamos ver. Então, vou testar com meus polinômios f e g que eu tinha antes. Vou chamar eles aqui de novo para a gente relembrar quem são eles. Então, tem um f, tem um g. Eu vou fazer division poly f, fg. Division. Muito bem. Dividiu. Aqui não está muito claro. Aqui, esse aqui é o quociente e esse aqui é o resto. Eu não sei se funcionou, né? Para a gente testar, um jeito de testar nesse caso que já existe uma função é você comparar com a função já do matemática, né? Que é polinômio quotient remainder, que tem um polinômio, é a divisão dado o quociente e o resto. Tem uma função para isso, tem uma função diferente que só dá o quociente, e tem uma função diferente que só dá o resto. E essa função dá os dois. E aqui tem que dar a variável. Então tem uma diferença do dele para nós que a gente lê a variável e no dele tem que dar a variável. Aqui eu digitei alguma coisa errada.
polinômio n, m. Vamos ver. Fez alguma coisa. Ó, a conta aqui que o matemática fez é igualzinha a nossa. Então, a nossa conta está certa. Nossa conta está certa. Então, esse algoritmo que a gente montou deu certinho a divisão do f pelo g. O quociente é esse e o resto é o outro. Podemos testar num exemplo. Vamos fazer outro teste aqui. Interessante também. Tem uma função interessante aqui para a gente, que é a função máximo divisor comum. Polinômio greatest common divisor do f do g. Aqui não tem a chave. fg. É isso. Aqui eu botei 2 Cs, não precisava. Muito bem. Ele calculou o maior divisor comum do f do g, deu menos 3 mais x. Então está dizendo que o fg tem um fator comum. Se a gente olhar aqui na conta, o menos 3 mais x está no f ao cubo e está no g uma vez. Se você olhar bem, não tem outros fatores comuns. Então, de fato, essa função funciona. E nota que o resto deu diferente de zero, né? Na nossa conta, tanto na nossa quanto na do matemática. E isso confirma o fato de que o divisor comum não é o g inteiro, né? Poderia ser que o g inteiro é o divisor comum. Isso seria equivalente ao resto ser igual a zero. Né? E não aconteceu. Não é isso que está acontecendo. Muito bem. Agora, para terminar, eu vou rodar isso aqui algumas vezes, parecido com o que a gente fez lá para os sistemas lineares, para a gente ver o quão rápido é isso aqui. Né? Isso aqui realmente é muito rápido. Então, o que eu vou fazer vai ser uma coisa parecida com isso aqui, só que eu vou sortear os polinômios toda vez. Vou pegar isso aqui. Então, vamos pegar os polinômios aleatórios e eu vou fazer isso aqui. Eu quero também medir o tempo, né? Aqui é muito rápido. Eu quero medir o tempo. Ver se aqui eu queria no mesmo nível comando. Eu quero saber se o nosso script é mais lento ou é mais rápido do que o do matemática, né? O quão mais rápido é, etc. Né? Então vamos fazer isso com for. Aqui eu vou fazer for, que é maiúsculo, for. Então abro o colchete, fecho o colchete aqui no final. E tem que botar o intervalo, né? Vamos puxar lá de cima, que já está escrito. Cadê o for? Aqui. Vamos fazer com esse for. Lembra que aqui, como eu estou dentro do for, né, eu preciso botar ponto e vírgula. Tá vendo? Ele está dando um xizinho aqui, porque ele quer um ponto e vírgula depois de cada linha dentro do ambiente que tem um loop. Se eu não tivesse dentro do for, eu não precisava desse ponto e vírgula, mas aqui eu preciso. Aqui eu não sei se ele vai mostrar. Não mostrou porque eu não mandei imprimir nada. Vamos mandar imprimir. Mandei imprimir o fator comum. Ó, teve esses casos aqui. Vamos mandar imprimir o f e o g também. Vamos mandar imprimir. Então, aqui, vamos mandar imprimir f. E vou mandar imprimir o g. Vamos lá. Mas aqui não ficou legal, né? Eu não quero isso. Eu quero os fatores. Factor. Beleza. Então aqui em cada etapa está mostrando o f, o g e o fator comum. Então aqui só tinha um fator comum, depois tinha um fator comum. Ó, depois nesse caso aqui o g todo era fator comum, ó, e nesse outro também. Se a gente mostrar o resto da divisão, né, vamos mandar imprimir isso aqui, vamos mandar imprimir o nosso. Print. Ele deveria mostrar um resto zero exatamente quando o g for um fator comum. Aqui não é, esse aqui não é, nesse último é, né? Esse aqui é o g e esse aqui é o fator comum. Esse aqui o resto é zero. Nos outros não é. Nesse aqui o fator comum não é o g, então o resto não é zero. Nesse aqui o fator comum não é o g,
Então o resto não é zero, né? Então parece que está funcionando. Muito bem. O meu objetivo aqui agora é ver o quão rápido é esse negócio, né? Vou fazer parecido com o negócio do sistema linear. Vou fazer o 10 elevado a i, vai ser o tamanho. 10 elevado a i. Aqui as coisas... eu acho que o 10 elevado a i vai funcionar. Vamos tentar. Eu vou fazer com o f sendo 10 elevado a i. Aqui você tem que tomar cuidado na hora de imprimir uma coisa muito grande, porque ele pode ficar travado imprimindo. Então é melhor tirar alguns prints desses. Esse aqui também. Aqui o G, você tem uma infinidade de escolhas. Não vou escolher essa aqui, que é um 5 elevado a i. Ele é menor que o F, então dá para dividir o F pelo G, né, de maneira razoável. Poderia botar qualquer coisa entre 0 e 10 elevado a i, né? Estou botando só para testar. Então tem um polinômio com 10 elevado a i fatores, depois com 5 elevado a i fatores, e depois eu vou fazer o resto da divisão, e o resto da divisão tanto com o nosso algoritmo, quanto com o do matemática. Division poly, que é o nosso, e vou fazer com o do matemática também. E vou mostrar o máximo divisor comum, só para a gente se entreter aqui. Então, com os dois aqui não sei por que deu um. Um aqui é o máximo divisor comum, né? Nesse primeiro caso, o G não tem nenhum fator comum com F. Era de se esperar, né? Porque são dois polinômios lineares, eles sendo diferentes, não tem fator comum. Nesse segundo, eu tinha um F com 10 fatores, o G com 5. Aqui acho que a gente pode imprimir o tamanho do G também, para dar para entender o que está acontecendo melhor. Então aqui eu tenho um polinômio de grau 1 dividido por um de grau 1, aqui um de grau 10 dividido por um de grau 5, um de grau 100 dividido por um de grau 25. Nesse terceiro caso, F tem grau 100, G tem grau 25 e o fator comum tem grau 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23. 23 fatores comuns dos 25 fatores do G. Você pode achar estranho porque tem muitos fatores comuns, né? É por causa da maneira como a gente montou o F e o G. O F e o G são polinômios do tipo x menos a com a entre menos 9 e 9. Então, como o F tem 100 fatores, é certo que ele vai ter, quase certo que ele vai ter algum fator comum com G, né? A probabilidade vai aumentar cada vez mais. E o fator comum vai ficar cada vez maior. Se eu aumentar aqui, vamos ver onde vai rodar. Aqui já está levando algum tempo, mas talvez é para imprimir esse tempo, né? Nem é para fazer a conta de fato, né? Ele está fazendo a conta aqui para 1000. Está levando algum tempo para fazer. Muito bem. Agora eu quero ver quanto tempo leva, né? Vamos tentar ver aqui quanto tempo leva. Eu vou fazer a mesma conta lá da matriz. Então vamos puxar de lá aquele comando do tempo absoluto, né? Esse comando aqui. Muito bem. Aqui está levando tempo demais. Vamos ver se dá para parar. Muito bem, gente. Voltando aqui, eu achei o comando aqui de parar a computação. Levou aqui mais tempo do que eu imaginava, né? Então, vou botar aqui de volta um número menor. 2. E aqui eu não vou mais mandar... vamos mandar imprimir isso aqui e vamos mandar ver quanto tempo leva o nosso algoritmo de divisão. E também o do matemática, né? Está certo? Vamos ver. O colchete aqui não está legal. Acho que aqui precisa de mais colchete. Distribuir colchete à vontade aqui. Muito bem. Aí o que está mostrando? É o tempo, né? Então, para um polinômio de dividir um polinômio linear por um linear rápido, nesse caso aqui é um polinômio de grau 100 dividido por um de grau 25. Já leva aqui quase um segundo. O nosso, né? O nosso leva quase um segundo.
O do matemática é muito rápido. Não leva nem 0.01, leva 0.002. Então, se eu botar um a mais aqui, provavelmente o nosso já vai levar um tempo considerável. Então, vou tirar o nosso aqui, claramente é mais lento, né? O nosso é 100 vezes mais lento do que o do matemática. Então, o do matemática é muito mais otimizado do que esse nosso. E aqui eu estou mostrando os fatores comuns só para ilustrar, né, o que está acontecendo. Então, vamos tirar esse. Vamos ver até onde o matemática vai aqui para fazer o resto da divisão, né, do f do g. Estou fazendo bem rápido. Então, vou fazer até com um polinômio de grau maior. Tudo bem, está fazendo a conta aqui. Para um polinômio de grau 1000 dividido por um de grau 125, ele levou 0,1 segundos. Talvez vai levar muito tempo aqui para fazer com um de grau 10.000. Era mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar. Então aqui a gente fez um exemplo, fizemos um jeito de montar polinômios, fizemos o algoritmo da divisão, vimos aqui quanto tempo ele leva, comparamos com o do matemática. Então deu para ver que essa conta aqui do algoritmo da divisão para uma variável é muito rápida. Você consegue fazer com polinômios de grau 1000. Então é comparável com o tamanho. E essa conta aqui é sobre os inteiros, né? É a mais lenta. Lembra que lá no exemplo da matriz, sobre os inteiros, a gente conseguia fazer sistema até 1000 por 1000. Depois começava a ficar mais devagar. E aqui também a gente conseguiu fazer até 1000, até 10.000 na verdade. Com 23 segundos a gente fez até 10.000. Então, o algoritmo da divisão sobre os inteiros é muito rápido, Isso é consequência em parte do fato de um polinômio de grau n em uma variável tem n mais uma entradas, n mais um coeficientes. Um polinômio em duas variáveis vai ter n mais 2 escolhe 2. Vai ter n mais 2 vezes n mais 1 sobre 2. Essa quantidade aqui. Então, para duas variáveis, vai ser n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2, o número de coeficientes. Então, o número de coeficientes de um polinômio de grau 2 cresce com o quadrado do n, enquanto que para um polinômio de grau 1 cresce com o n. Só isso já dá uma diferença absurda, porque um polinômio de grau 10.000 em uma variável tem 10.000 entradas, mas em duas variáveis, um polinômio de grau 100 já tem 10.000 entradas. Então, qualquer coisa que você faça com um polinômio de grau 10.000 em uma variável, sua melhor esperança é conseguir fazer a mesma coisa com um polinômio de duas variáveis de grau 100. E a gente vai ver que tem muitas outras dificuldades, ou vai ter muitas outras coisas que vão acontecer que vai fazer com que a conta para polinômios de grau maior, polinômios com mais do que uma variável, seja muito mais lenta do que para uma variável. Então, para uma variável é muito rápido, mas para mais variáveis vai ser muito mais devagar. A gente não vai conseguir fazer quase nada para polinômios de grau maior que 10 ou 20. O limite vai ser muito baixo. Muito baixo. Muito bem, isso aqui termina a parte do matemática. Vocês podem achar esse script aí na descrição do vídeo. Até a próxima. Na próxima a gente vai começar o capítulo 2.